Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de Filipenses, capítulo 3. O estudo de hoje denomina-se Plena Confiança em Cristo. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, que diz o seguinte: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, mais uma vez, enfático, mais uma vez, muito certeiro nas palavras que usa para direcionar, encorajar a igreja em Filipos e, consequentemente, para todos nós que hoje temos o privilégio, a oportunidade de ler essa mensagem, essas cartas tão preciosas do apóstolo Paulo para a igreja. E aqui no capítulo 3 do livro de Filipenses, ele fala a respeito da confiança. E a gente vê que ele faz um comparativo entre a confiança que nós muitas vezes temos em nós mesmos, na nossa carne, na nossa experiência de vida e na confiança em Cristo. E por isso que o estudo de hoje denomina-se a plena confiança em Cristo. É interessante que no versículo 1, Paulo ele diz novamente aos irmãos, alegrem-se no Senhor. E é interessante que ele vai dizer, olha, eu escrevo isso de novo, eu escrevo as mesmas coisas, mas isso não é cansativo para mim, mas sim uma segurança para vocês. Por que ele está dizendo isso? Porque esta igreja, os irmãos filipenses, eles abraçaram o verdadeiro evangelho, porém eles estavam sendo perseguidos por isso. Na verdade, toda a igreja que Paulo fundou passava por essas situações. Naquela época era muito difícil, de fato, permanecerem firmes ali nessa fé em Cristo. E Paulo sabia da angústia deles, das tribulações. Muitas vezes Paulo não podia estar junto, muito por estar preso, e aquelas pessoas se entristeciam. Por isso que Paulo enfatizava, alegrem-se no Senhor, estejam alegres, saibam que todo sofrimento em Cristo traz uma recompensa. Então ele fazia questão de, cotidianamente, motivar os irmãos a se alegrar, a estarem com a sua esperança, a sua fé em Cristo, e isso os traria alegria. E ele novamente vai dizer, cuidado com os cães, cuidado com os que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, ou seja, com aquelas tradições, com aquelas teorias, com aqueles
aquelas regras e ordem que as pessoas queriam colocar dentro da igreja, que na verdade afastava aquelas pessoas de Deus. E é isso que Paulo vai enfatizar então para esses irmãos: olha, cuidado com essas pessoas que estão tentando deturpar o evangelho que vocês aprenderam comigo e com os demais apóstolos. Cuidado com aquilo que está sendo pregado, porque é falso. E aí ele vai dizer, olha, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. A circuncisão era um ato que os homens deveriam fazer como uma forma de ter uma aliança com Deus, uma maneira de se achegar a Deus através de uma tradição, de um hábito. Mas Paulo vem retratando que isso já ficou para trás. Que no caso, quando nós nos tornamos adoradores, quando nós buscamos ao Senhor e nós acreditamos no sacrifício de Jesus, é aí em que nós somos selados pelo Espírito Santo e não mais por uma marca que nós tínhamos que fazer na nossa carne. E ele vai dizer, olha, porque quando você ainda continua insistindo, acreditando na circuncisão ou em qualquer uma das suas tradições religiosas, você está confiando em si próprio, confiando nas suas próprias atitudes, acreditando que você sozinho é capaz de alcançar a salvação. E aí ele vai dizer, olha, nós temos que confiar em Cristo, não é confiar na nossa própria carne. E eu sou um exemplo disso, porque se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aí no versículo 5 e no 6, ele começa a mostrar toda a bagagem que Paulo trazia, conhecia muito bem as escrituras, era zeloso diante da lei, né? Então tentava cumpri-la ali fielmente. Mas ele vai dizer no versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Quando ele entendeu que confiar em si próprio, confiar na lei, confiar no seu próprio esforço, não valia nada, ele passou a confiar em Cristo. Confiar unicamente em Cristo. E é isso que ele está tentando passar para a gente, que ele quer que todos nós venhamos aprender. Olha, confiar em si próprio, confiar na sua bondade, na sua caridade, confiar que você é suficiente, que você é bom o bastante para agradar a Deus, isso só te afasta dele. O que nós precisamos de fato fazer é ter a plena confiança em Cristo. Paulo vai seguir dizendo no versículo 8, mais do que isso, considero tudo como perda, tudo que eu tive lá atrás, todos os títulos que eu tive até aqui, nada disso vale. Eu considero tudo isso como perda. Ele vai inclusive utilizar uma palavra muito forte que ele fala como esterco. Eu considero como esterco, como lixo, como algo que não presta, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então Paulo ele mostra que é necessário esvaziar-se de si próprio, dos seus títulos, de tudo aquilo que conquistamos no passado, para de fato viver uma vida com plena confiança em Cristo, porque tudo o que não está em Cristo não vale a pena, não tem durabilidade. Mas quando nós estamos em Cristo de fato, é onde nós encontramos a resposta e a esperança de que tanto precisamos. E ele finaliza no versículo 10, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo sempre diz isso nas várias cartas, inclusive na carta de Romanos também, ele vai dizer, se nós sofrermos com o Senhor, nós também teremos o galardão com Ele, teremos a recompensa com Ele. Por isso ele está dizendo, eu quero conhecer a Cristo, a sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, eu quero tornar cada dia mais parecido com Ele, porque a recompensa vai ser a mesma que Cristo recebeu quando foi para a glória. É isso que nós precisamos fixar os nossos olhos e a nossa mente. Ter plena confiança em Cristo, viver como Ele, sofrer como Ele, porque a nossa recompensa será eterna, será enorme e faz todo o sofrimento aqui na Terra, toda a adversidade valer a pena. E que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé
conectados com Deus. Que Deus te abençoe.